Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Valéria Raine, maquiadora visagista, também formada em consultoria de imagem. Nesse canal vocês vão ver conteúdo sobre resenhas de maquiagem, de produtos do mundo da beleza, resenhas de livros, um pouco sobre mim e sobre a minha vida. E esse primeiro vídeo eu gostaria de deixar registrado como foi o meu relato de parto. Então aqui no meu colo está minha filha Cecília e talvez vocês escutem ela se pronunciar ao longo do vídeo. Bom, o meu parto aconteceu no dia 8 de agosto. O parto estava programado para o dia 5 de agosto e o meu desejo era de que fosse um parto natural. Porém, quando chegou a data do parto, a Cecília não quis nascer. E eu lembro que eu fui com uma amiga fazer caminhadas no parque para ver se estimulava assim o trabalho de parto. Eu fui uma gestante muito ativa, fiz exercícios físicos, não tive complicação nenhuma durante a minha gestação inteira. Então nesse dia, no dia que era para ser o parto, no dia 5, eu não tive contrações. E eu fui ao parque, caminhei e essas contrações começaram a vir. E eu fiquei naquela expectativa, né? Então nessa madrugada talvez a minha filha venha. Porém, isso não aconteceu. Eu comecei as contrações, mas elas estavam muito espaçadas, sem ritmo algum. Mas como era a indicação, eu comecei então a frequentar a maternidade para acompanhar se estava tudo bem. A gente fez aquele exame que eles chamam de cardiotoco para ver a frequência cardíaca do bebê. E estava tudo bem. Dali 2 dias eu tinha que voltar a repetir o exame e assim até completar 41 semanas de gravidez. 2 dias depois, eu fui até a maternidade fazer o exame, era mais ou menos 13 horas da tarde. E esse exame ele deu alterado, a frequência cardíaca da Cecília estava diminuindo. Os médicos ficaram preocupados e pediram para eu repetir o exame, só que para isso eles me deram um pouco de glicose? Agora eu não lembro se esse é o nome, mas é aquele líquido bem doce para aumentar a glicose. Então não é glicose o nome, deve ser outra coisa. Mas para aumentar a glicose para ver se o bebê recebia algum estímulo. E então eu repeti o cardiotoco. Ele continuou dando alterado. Aí os médicos pediram para eu ser internada de emergência para uma possível cesárea. Quando eu fui internada, era umas 4h30. Então eu cheguei no hospital 13 horas, 4h30 eu já estava internada. Eu fiquei muito nervosa, quis começar a chorar. Só que eu lembrava que não ia adiantar nada. Eu não tinha como controlar aquela situação. E se o pior acontecesse, eu já estava no hospital e já seria atendida. Eu também senti um pouquinho de culpa de querer tanto um parto normal e acabar chegando a um parto de emergência. Mas eu tentei me acalmar, respirar para que isso não afetasse ainda mais o coração da minha filha. Quando a médica foi até o nosso quarto, ela explicou sobre a cesárea e eu perguntei sobre a indução de parto, né, porque eu queria muito um parto normal. Eu sabia dos benefícios para mim e para Cecília que era ter um parto normal. E eu perguntei para ela se era muito grave eu tentar a indução e se isso poderia ser muito prejudicial ao meu bebê. Ela falou que não, que a gente podia tentar e que eles iam continuar monitorando o coração da Cecília. Então eu fiquei mais tranquila e decidi optar pela indução. 6h30, então, eles começaram a introduzir os medicamentos
na vagina e 1 hora depois eles começaram a fazer efeito. Durante esse 1 hora eu não pude me mover da cama, né? Então eu fiquei 1 hora deitadinha. 7h30 começou os efeitos. A bolsa estourou, o líquido amniótico vazou um pouco e eu comecei a sentir então as contrações eu já tinha, mas comecei então a ter dilatações. Essas dilatações foram aumentando, né? As contrações foram ficando cada vez menos espaçadas, muito rapidamente. E eu comecei a sentir muita dor, já não conseguia mais controlar apenas com a respiração e nem nada mais. Eu pedi para ir pro chuveiro e fiquei no chuveiro até as 9h30. Eu sentia tanta dor, que eu chorava, que eu chorava igual um bebê. Chorava muito, sem parar. E o meu esposo, coitado que estava ao meu lado, não conseguia fazer nada para me ajudar, coitadinho. Eu via que até no rosto dele ele estava sofrendo e muito preocupado. Então eu pedi para ele chamar a médica para ela me avaliar. 9h30, eles descobriram que eu estava já com 6 centímetros de dilatação. E foram então refazer o exame, o cardiotoco, para ver o coração da Cecília. Nessa hora foi extremamente difícil, porque como eu já estava sentindo muita dor, eu tive que sair do chuveiro, que me proporcionava um pouco, não de conforto, mas me ajudava a suportar um pouco aquela dor. E eu tive que deitar na maca com muita dificuldade, a ajuda do meu esposo, das enfermeiras. E eles queriam que eu ficasse imóvel, para conseguir então colocar o aparelho na minha barriga e ver a frequência cardíaca da Cecília. Foi horrível essa parte, porque imagina você sentir muita dor sem parar e não poder se mexer. Aliás, eu tentava me mexer, eu tinha vontade de chutar quem estava me segurando, de dar coisas, mas enfim, né? Eles precisavam realizar o exame. E a médica falou que o coração da Cecília estava sendo prejudicado, ela estava sofrendo a cada contração e eu precisava realmente ir para a cesárea de emergência. Nesse momento, eu senti um certo alívio mental, pensando que aquele sofrimento ia acabar logo. E eu achei que ia ser rápido. Só que nesse momento, até a entrada na sala cirúrgica, até ser anestesiada, pareceu que levou uma eternidade. Mas enfim, 9h30 foi quando eu chamei a médica, 10h30 a Cecília já tinha nascido, mas nesse período é terrível, porque você quer que a dor pare logo, quer ser anestesiada logo, quer que tudo se resolva, e indo para a cesárea de emergência eu fiquei ainda mais preocupada, por outro lado, né? Um pouco triste também por não ter conseguido o parto normal, enfim. Chegando na hora da anestesia, o anestesista falou assim: agora você não pode se mover de jeito nenhum, mesmo que doa muito, que venha uma contração, porque eu vou colocar uma agulha muito grande e grossa na sua coluna e você não pode se mexer porque é muito perigoso. Então eu orei muito a Jeová pedindo força, pedindo para que ele me ajudasse, que só ele podia entender a minha dor e podia me ajudar a passar por aquilo. E uma enfermeira, ela segurava a minha mão. E eu lembro que eu olhei para ela, assim, no olho dela e falei: dói. Sabe, eu quase não conseguia mais falar, eu só, com muita dificuldade, repetia dor e dói. E olhava assim no fundo do olho da pessoa, como que pedindo assim para que ela tivesse compaixão de mim, sabe? Enfim, a anestesia começou a fazer efeito. O meu esposo então entrou na sala de cirurgia e a cesárea começou. Meia hora depois a Cecília foi retirada, foi levada até mim, né, próximo ao meu rosto, e a gente pôde ter assim um primeiro contato. Só que como ela estava em sofrimento fetal, ela chegou a chorar, mas rapidamente eles já levaram ela
para realizar alguns exames. Eles precisaram aspirar o estômago dela, limpar o estômago dela, porque ela tinha feito mecônio dentro do útero e tinha aspirado líquido amniótico. Ela ficou então um tempo na incubadora depois disso. A cesárea foi concluída e fui levada para um espaço à parte com meu esposo até depois de um tempo encontrar a minha filha novamente e então amamentá-la. Eu consegui amamentá-la e comecei a sentir os efeitos da anestesia. Eu sentia um tremor muito grande no corpo inteiro e muito frio. Eu tremia de chacoalhar. Eles então me levaram nós três para o quarto e falaram para que eu não me movesse de jeito nenhum por um período de tempo, que depois eles iam me ajudar a sentar para que eu conseguisse comer. Só que, como pais de primeira viagem, a Cecília começou a chorar muito forte e a gente não conseguia acalmar ela. E eu fiquei tão nervosa que eu tentei me mexer, só que eu não tinha recuperado ainda os movimentos do corpo todo e eu fiz muita força com a cabeça. E eu acho que isso prejudicou ainda mais porque eu tive efeito colateral da anestesia, né? Passando essas primeiras horas, depois, quando já era bem de manhãzinha, é que eu consegui me alimentar, era umas 8 horas. Porque as enfermeiras esqueceram de vir me sentar para que eu pudesse me alimentar. Então a minha última refeição foi no almoço do dia anterior. E eu só fui tomar café às 8 da manhã. Nisso eu comecei a ter dor de cabeça, um pouquinho forte. E como eu estava acostumada a me alimentar bem, a comer de tempo em tempo, eu tinha essa fraqueza de não ter me alimentado o suficiente. E essa dor de cabeça, ela foi aumentando no decorrer dos dias. E eu reclamava para as enfermeiras dessa dor de cabeça e que ela só amenizava quando eu estava dormindo, que era um pouco, e quando eu estava deitada. Mas quando eu sentava, levantava, caminhava um pouco, ela voltava. Então eu tinha que deitar novamente. Eu acreditava que isso era por conta do ambiente, né, de estar no hospital, da luz muito branca. Eu sou sensível à luz, a sons. Então eu acreditava que aquela dor de cabeça era disso. E não via a hora de ir para casa, né? Eu fui receber alta 3 dias depois. Quando eu cheguei em casa, com o movimento do carro, esse chacoalhar, por mais que meu marido tivesse vindo bem devagarzinho, quando eu cheguei em casa, eu vomitei tanto que a Cecília, ela estava no meu colo, eu tive que tirá-la às pressas para conseguir me aliviar. Então, eu que não contava em receber ajuda em casa e me recuperar sozinha, eu precisei pedir ajuda da minha mãe. Pedi para ela vir em casa me ajudar com a limpeza da casa e as comidas. Uma ex-namorada do meu pai, que a gente ainda é muito próxima, e ela do meu pai, ela me mandou uma refeição pronta, né? Meu marido foi buscar. Ela mandou uma refeição para mim. E uma amiga também veio me ajudar com a Cecília. Então, enquanto meu marido ia buscar a refeição, a minha mãe limpava meu vômito e a minha amiga cuidava da Cecília. E nada disso eu tinha programado, desejado ou esperado que acontecesse. Para mim, eu ia ter um parto normal, a recuperação ia ser boa, já que a gestação foi incrível. Eu não tinha nenhum problema de saúde, a Cecília também não. Eu tinha até feito marmitas para colocar no congelador para eu conseguir aquecer. E quando precisasse, eu ia contratar uma diarista para casa e pronto, ia me recuperar bem. Mas não foi o que aconteceu. Essa dor de cabeça, ela era tão forte que eu já não conseguia levantar da cama nem para comer.
Eu ia rapidamente no banheiro, tomava banho, fazia as necessidades e voltava para a cama. Para comer, eu precisava me apoiar na cama, no cotovelo, e com o outro braço eu comia um pouco, e ainda com um pouquinho de dor. Eu fiquei assim por uma semana. Nesse tempo, eu precisei de muita ajuda das minhas amigas. Elas iam trazer comida, trazer sopa, limpar a casa, limpar o banheiro, a roupa da Cecília, recolher a roupa. E o meu marido também ajudou muito. Ele ajudou muito com os cuidados da Cecília e comigo. Passado essa uma semana, por mais que eu tenha contado com a ajuda de muitas pessoas, eu ainda precisava fazer força com o tronco para amamentar. Nesse esforço que eu fazia, eu acabei forçando a cesárea e começou a inflamar. Eu tive problemas com a cicatrização e vazava uma água amarelada, infelizmente. Então, eu estando deitada, sentada, andando, eu tinha esse vazamento da cesárea. Isso foi por pelo menos 2 semanas. Nesse período, eu contratei diarista, uma vez por semana, e de vez em quando ainda vinha uma amiga trazer alguma refeição para mim ou me visitar. Então, resumindo, o meu parto não foi aquilo que eu sonhava. Ela tá com sono, tadinha. Mas graças a Jeová deu tudo certo. A minha filha tem saúde, está bem. Nós estamos muito felizes. Cadê a sua Pepe, meu amor? Vamos dar Pepe pro menino. Pepe. Nós estamos muito felizes com a nossa bonequinha. Esse primeiro mês ele foi difícil, mas a Cecília ela foi muito tranquila, foi muito fácil cuidar dela nesse comecinho. Ela só realmente mamava e dormia. E o segundo mês, então, a gente foi se adaptando. Mas, então é isso. Esse é o meu relato de parto e recuperação da cesárea para vocês. Agora eu vou fazer esse nenenzinho dormir. Um beijo e até a próxima.